Eu vou receber agora o Dr. Rodrigo Fonseca, procurador-geral, para falar sobre uma parceria firmada com o SBT, Diálogos com a Sociedade, a partir do dia 21, lá em Sinop. Doutor, venha para cá, doutor, vamos bater um papo aqui sobre essa campanha espetacular. Seja bem-vindo ao SBT Comunidade, sinta-se em casa. Primeiro, doutor, obrigado pela visita do senhor e obrigado por essa conversa com a nossa audiência do SBT aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana. Esse projeto Diálogos com a Sociedade, ele já existe há alguns anos e é um passo importante justamente para aprimorar essa comunicação do poder com a sociedade como um todo, né? Sem dúvida. Primeiro eu queria dar meu bom dia a todos, bom dia Leandro, bom dia a toda a equipe do SBT, telespectadores. A ideia do Diálogos da Sociedade, Leandro, foi aproximar o Ministério Público da sociedade mato-grossense. A gente iniciou há 2 anos, né? Esse projeto ficava mais restrito à capital e esse ano, né, ampliamos ele para levá-lo ao interior. Ele vai passar por Várzea Grande, Sinop e Rondonópolis. E a gente estudando os locais de grande fluxo de pessoas, a gente chegou à conclusão que os shoppings seriam locais onde toda a sociedade, né, transita. Passa de algum momento por ali. Em algum momento passa por ali e ali a gente quer expor o nosso trabalho e aproximar cada vez mais o cidadão da sociedade. O que eu sempre falo, assim, o Ministério Público não consegue ser onipresente, está em todos os lugares. Então, quem é o nosso maior informante? Quem mais traz notícias para a gente sobre eventuais irregularidades ou questões que o Ministério Público, de qualquer forma, possa atuar? O cidadão. Essa é a primeira vez, Sinop vai estrear esse movimento a partir do dia 21 agora de junho, em Sinop, no shopping de Sinop, que tem uma estrutura também brilhante, até para receber todo o complexo que é montado para esse diálogo, e depois ele passa por outros municípios. O senhor citou Várzea Grande? Várzea Grande e Rondonópolis. E Rondonópolis. Isso. É o primeiro ano que esse projeto vai para o interior? É o primeiro ano que o projeto vai para o interior, vai inaugurar por Sinop, né, que é a nossa, vamos dizer assim, capital do norte de Mato Grosso, né? Uma cidade promissora e por onde passa, direto ou indiretamente, principalmente no shopping fim de semana, grande parte da população daquele polo, que é o nosso objetivo, trazer essa população mais perto e mostrar os trabalhos e chamar ela a ir mais ao Ministério Público, trazer suas demandas e buscar aproximar realmente o promotor do cidadão. Esse é o nosso objetivo. Como funciona ali na prática o projeto? É montado um estúdio, são feitas apresentações, a pessoa pode chegar ali e ter uma conversa com o promotor, doutor? É montado um estúdio, né? Fazemos ali diálogos, né? Você chama um cidadão local, pode ser uma empresa, pode ser um cidadão, um presidente de uma comunidade, de um bairro, e fala sobre diversos assuntos, meio ambiente, direito do consumidor, violência contra a mulher. E a equipe nossa fica ali, né, de prontidão para atender o cidadão. Se o cidadão quiser levar alguma demanda, a gente tem uma van que fica lá, tem promotores, né? Às vezes não é o da respectiva área, mas já indica, ó, você vai se dirigir à promotoria da cidade, você vai falar com tal pessoa. A gente vai ali buscar as demandas da sociedade junto ao Ministério Público. Aliás, doutora, a população por vezes tem uma ideia de que o Ministério Público ele só vai mexer com denúncias chamadas grandes. Mas, na verdade, a população pode levar aquela denúncia que está incomodando ela no bairro, às vezes até mesmo o direito do consumidor, para que o Ministério Público tenha ciência do problema e possa tomar as medidas, né? Sem dúvida, o Ministério Público trabalha com todas as demandas, né? Desde a pequena demanda, no meu bairro tem muito poste queimado. É uma atuação que o Ministério Público vai fazer via Promotoria da Cidadania. Eu tenho um problema de esgoto, eu tenho um problema de água, qualquer problema que aflige o cidadão vai ter uma promotoria responsável. No interior, as promotorias são mais difusas, trabalham com mais matérias em razão do tamanho da demanda, e na capital, né, e cidades maiores, as promotorias são mais específicas. Tem uma do meio ambiente, por exemplo, Cuiabá já tem uma promotoria específica do consumidor. Então, se o consumidor é lesado, ele tem que ir lá até para o Ministério Público tentar resolver a demanda de forma macro, aí sim, porque às vezes não é um consumidor que é lesado, são vários. Você tem uma prática de venda casada em determinada loja. Aquilo ali não atinge só aquela pessoa, a gente vai proteger ela, mas tentar evitar que mais pessoas sejam prejudicadas por essa prática vedada pela legislação do consumidor. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes você está aí passando por um problema e nem imagina que esse problema tem atingido o coletivo. Então, quando você leva esse problema para o Ministério Público, a solução pode e deve vir de forma coletiva. E já tem uns temas que serão abordados nesse evento lá em Sinop, doutor? Sempre a gente trabalha com todas as matérias que são afetas ao Ministério Público, né? Então, você trabalha com crime organizado, com direito ambiental, com direito do consumidor,
a gente vem falando muito de direito sanitário, vamos falar da área de saúde, educação, todas as áreas de atuação do Ministério Público serão abordadas. A gente faz temas, né, são mais de um tema por dia, e ali você tenta abordar todas as áreas e até mesmo levar ao cidadão essa informação que você falou, Leandro. O Ministério Público atua nessa área. Se você precisar, dirige-se ao Ministério Público de Mato Grosso. Doutor, nós temos um problema em Mato Grosso, que é a violência contra a mulher. Nossos números são preocupantes. A gente vem em campanhas fortes há alguns anos, mas a sensação que a gente tem é que os casos não diminuem. E por vezes até o aumento é reflexo das campanhas, porque as denúncias acabam acontecendo mais com essas campanhas. E a saída desse evento para o interior é muito importante também para encontrar soluções para combater a violência contra a mulher e criar políticas eficientes de combate a essa violência, né, doutor? Sem dúvida, Leandro. Hoje nós estamos fazendo um evento no Ministério Público que se chama MP por Elas, né? Tem vários promotores, 2/3 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso participam de forma presencial online desse evento que é contra o feminicídio. O que eu sempre digo é o seguinte: depois da Lei Maria da Penha, né, que foi a lei que protegeu a mulher, vamos dizer assim, houve um aumento vertiginoso do número de casos. Acredito eu, como você, Leandro, que não é que os casos surgiram com a lei, eles passaram a ser divulgados com a lei. E com isso você teve um aumento da demanda judicial. Eu também sempre falei hoje no evento cedo, né, nós temos ainda uma cultura um pouco machista e arcaica no que se refere à proteção à mulher. Então, o Ministério Público vem tentando atuar, né? Hoje nós temos instrumentos jurídicos, medidas protetivas, e em casos mais graves, né, você tem que tentar o quê? Punir exemplarmente no júri. Nós temos casos aí muito graves, como o que aconteceu em Sinop recentemente, né? E outros, né? Aqui na capital também tivemos um caso muito grave, e o que eu venho tentando fazer como procurador-geral é estimulando, né? O Poder Judiciário é um grande parceiro do Ministério Público para que esses júris aconteçam rápido, porque a divulgação do júri ela é uma resposta que a gente dá à sociedade, não só naquele caso concreto, mas também um exemplo de que quem faz aquele tipo de crime é punido de forma muito drástica, né? E nós tivemos recentemente um aumento da pena máxima para 40 anos, o que foi muito positivo para casos gravíssimos, porque tinham casos que, por mais que 30 anos, ninguém vai falar que 30 anos é pouco, mas, dependendo da gravidade do crime, é insuficiente a repressão dele. Eu ia até perguntar para o senhor a opinião do senhor quanto a essa mudança na legislação do feminicídio, que passou para... Hoje o feminicídio, salvo engano, tem a pena mais pesada do Código Penal, até mais que o latrocínio. Isso é muito importante nesse combate, doutor? É muito importante, porque eu falo assim, a pena, qual que é a função dela? A pena tem um duplo sentido. Ela tem a função de castigo, que é castigar aquele que infringiu a norma. E eu costumo falar que o castigo é tão importante que a gente aplica às pessoas que a gente mais ama, que são os nossos filhos. Quando agem de forma incorreta, você não tem o que fazer. Quando o cidadão cresce, já não tem mais como ter aquela aplicação do castigo familiar, o Estado assume essa faceta. E você tem um exemplo para a sociedade, que a gente chama de prevenção geral. O que é isso? Olha, quem infringe a norma nessa questão tem uma pena de tal forma. E isso, quanto maior essa sanção, mais se gera o receio na sociedade de praticar aquela conduta. Então, eu acho que poderíamos até discutir mais crimes, né, Leandro? Sendo bem honesto o que eu penso, eu acho que mesmo o homicídio simples, eu considero o homicídio o crime mais grave de previsão no Código Penal, e o homicídio simples tem uma pena mínima de 6 anos, ou seja, você tira a vida de uma pessoa e corre um sério risco de ter um regime semiaberto, o que me parece injusto. Eu acho que qualquer crime de homicídio deveria iniciar com pena em regime fechado. Então, eu acho que a gente poderia rever os crimes de homicídio como um todo, mas não trazer o feminicídio para trás. Ao contrário, avançar alguns, e o feminicídio, sem dúvida, é uma das figuras delitivas do homicídio mais graves, assim como o latrocínio. Eu estava ontem até, doutor, conversando com a doutora Rotildes, e a gente falava justamente sobre essa questão de entender o problema na prática, né? Eu citava para ela um caso que a gente acompanhou de violência doméstica. Então, a gente estava na central de flagrantes, por volta da 1h da manhã. Chegou uma viatura com o marido, a mulher e as 2 crianças. A mulher tinha sido agredida barbaramente, estava muito machucada e foi levada à central. Então, ela já foi conduzida na mesma viatura que o suspeito. Chegou lá, a ocorrência foi registrada, ele foi direcionado à Polícia Civil e a ocorrência terminou por volta de 3h da manhã. E a gente estava trabalhando lá e ela ficou na frente da central de flagrantes, machucada com as 2 crianças. Não tinha ônibus para ela voltar para casa. Então, a central de flagrantes do bairro Planalto, ela morava no Osmar Cabral.
ela teve que permanecer até às 5 horas da manhã, no escuro, em frente à central, para pegar um ônibus para a Praça Bispo, porque não era rota, para da Praça Bispo ela seguir para casa, para chegar em casa por volta de 9 horas da manhã. Então, esses eventos são importantes para que a autoridade conheça na prática essa dificuldade que, por vezes, para quem não viveu ela, é difícil de você imaginar e como criar uma política pública que entenda isso. Poxa, a mulher vai registrar a ocorrência, como que ela vai voltar para casa se a ocorrência for de madrugada? Ou a importância de ter uma separação da viatura que leva o suspeito para a viatura que leva a vítima. Na central também, agora temos salas de atendimento à mulher, mas isso até ano passado ainda era muito misturado. E são esses eventos que trazem essas soluções para a prática, né, doutor? Eu falava hoje cedo, Leandro, acho que você tocou num ponto muito importante, da questão de a violência contra a mulher, ela é uma questão multissetorial. Ela não é só do judiciário, ela passa por outros, né, por outros ramos do conhecimento. Então, aonde você tem uma central de flagrante de violência doméstica, nas delegacias específicas, é importante que você tenha um assistente social, seja ele do município, do estado, a forma de contratação, a forma de termo de cooperação, porque infelizmente muitas vezes a gente não tem orçamento suficiente em uma ou outro setor. A forma de contratação a gente tem que discutir internamente. Eu sempre falo que o poder público como um todo é feito para servir o cidadão, então nós jogamos todos do mesmo lado. Mas eu não tenho dúvida que nessas delegacias específicas, nessas promotorias, você tem um ambiente multidisciplinar, você precisa ter um assistente social, você muitas vezes precisa ter um transporte. E eu até venho discutindo o seguinte, nós temos que aumentar a questão do apoio à vítima após o caso, não só no dia, como a reinserção dela no mercado de trabalho, porque muitas vezes a dependência econômica acaba eternizando um ambiente de violência doméstica, isso não é aceitável. Como que o poder público pode auxiliar isso? Criando um banco de empregos, vamos dizer assim, um banco de reinserção, até de cursos, capacitação, para que essas pessoas se reinsiram no mercado de trabalho, né? Pode até receber durante algum tempo algum tipo de, né? O Estado tem alguns benefícios para isso e depois ela se reinsira no mercado e tira aquela dependência econômica que talvez também gere a violência. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Siga-se sempre à vontade para estar aqui no nosso estúdio, conversando com a nossa audiência. Dia 21, então, em Sinop. Quantos dias de evento lá, doutor? Lá em Sinop nós vamos ficar 10 dias. 10 dias em Sinop. Claro que você vai acompanhar aqui no SBT a cobertura completa e você já percebeu que os temas que serão debatidos são de extrema importância para você que está acompanhando o SBT Comunidade. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pela parceria com o SBT e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a você, Leandro, ao Edmundo, a todos os telespectadores. E o Ministério Público estará sempre à disposição para dar uma satisfação e, ao mesmo tempo, trazer a sociedade ao nosso lado. Doutor, um grande abraço. Muito obrigado, Deus te abençoe e seja bem-vindo